E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Julinho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje Desbravadores, uma saga americana, HQ baseada no filme de mesmo nome. Exatamente pessoal, HQ baseada no filme. Geralmente né, a gente está acostumado a ver o contrário, né? Tirando aí algumas coisas aí que, por exemplo, sai um filme e acaba fazendo muito sucesso e depois acaba se expandindo aí para outras mídias, né? Jogos e coisas do tipo. Essa daqui não. Essa daqui foi o filme mesmo e teve a HQ simplesmente baseada no filme, cara. Achei bem interessante essa ideia aí. E na introdução aqui, o autor aqui do filme, ele explica bem o motivo disso. É bem interessante a introdução dele. Vou mostrar para vocês logo mais. Bem, eu havia mostrado essa edição, pessoal, quando eu estava gravando os vídeos de Dead Space. Né? O Christopher Shai é um dos artistas lá das edições do Dead Space. E aqui também é o artista. Bem, vamos lá, vamos dar um confere aqui nessa edição. Vai ver a capa aí já, bem bonita. Essa HQ, pessoal, ela foi publicada aqui no Brasil em 2007 e o preço dela, cara, era altíssimo, velho, na época lá. Eu não estava muito certo de qual era o valor, então eu dei uma pesquisada aqui. O valor que eu encontrei de lançamento dela era de R$ 42, cara. Velho, hoje já seria um preço assim bem alto, né, cara? Mas na época, velho, era cruel, sem brincadeira. Eu peguei ela muitos anos depois, consegui encontrar ela nova ainda. E peguei ela com preço ali na faixa dos R$ 20, alguma coisa do tipo. Mas eu já vi ela até um pouco menos que isso aí, né? Usada, mas assim, em bom estado. Bem, vamos lá. O pessoal já viu aí que tem verniz localizado no título, então assim, era uma coisa assim, se eu não me engano, era bem diferente para a época. Acho que não tinha nenhuma edição que eu tinha visto que tinha um detalhamento desse tipo. Foi publicado pela editora Devir, 500 anos antes de Colombo. E lá fora saiu pela Dark Horse Comics. Ó, a direção do filme, pessoal, foi do Marcos Nispel. A adaptação para os quadrinhos saiu da Laeta Kalogridis. A arte, como eu já havia dito antes, Christopher Shai. E aí tá os editores e produtores, né, da edição. Aqui é a introdução do Marcos Nispel, cara. E aqui é interessante porque ele conta como que era a juventude dele lá na Alemanha na época lá e citava que lá, por exemplo, saiu um filme nos Estados Unidos e até sair lá levava basicamente um ano, né, cara? Enquanto isso aí eles ficavam, né, imaginando como que seria o filme, né? No caso aqui o Star Wars, né? Ele chega a citar. E aí tinha uns quadrinhos, ele fala que ele gostava bastante de quadrinhos, ele até tentou entrar no mercado de quadrinhos, mas não deu certo. E aí aqui ele conta a história da HQ, como que surgiu essa HQ. Ele tinha conhecido o Christopher Shai e solicitou para ele, né, que ele fizesse ali vários quadros ali retratando aí uma possível luta aí dos índios nativo-americanos ali com os vikings, por exemplo, cara. E aí, beleza, cara, ele fez lá zilhões de quadros ali, né? O filme foi feito, né? Teve muitos quadros que ficaram extremamente semelhantes ao, ao quadrinho, né, cara? Ao quadrinho não, né? Que na época não tinha um quadrinho, né? Aos quadros que o Christopher Shai havia feito. E aí, cara, ele pensou, velho, não posso deixar isso aqui simplesmente, né, empoeirando aqui, né, basicamente. Isso aqui tem que virar alguma coisa, cara. E aí teve essa ideia de transformar tudo ali numa HQ, né? Convocou o Christopher Shai, né, a Laeta ali para poder preencher as lacunas, né, entre as artes ali para se criar uma narrativa aqui bem interessante, cara. Oi, ficou muito massa, viu, velho? A HQ em si, sabe, tem essa tonalidade aqui assim bem gélida, né, velho? As cores bem frias assim, fica bem interessante, cara. Cita aqui um povo aqui indígena que viveu ali na região leste dos Estados Unidos. E a HQ, cara, ela é bem fluida, sabe? Ela tem assim, igual por exemplo aqui assim, né, você vê basicamente o texto mais ou menos narrando o que você tá vendo, cara, mas ele tem uma dramatização interessante, sabe? Então não fica aquele texto que, tipo,
quadrinho da Era de Ouro e Era de Prata, sabe? Que narra exatamente o que você está vendo sem acrescentar nada demais. Aqui não, aqui ele basicamente ele acrescenta ao que você está vendo, sabe? O Marcos Nispel também ele cita aí a ideia, né, de como que seria o visual dos Vikings, né, cara? Depois eu vou até citar um pouco mais aí a respeito da questão histórica real por trás disso aí, né? E ele falou que o que ele queria era alguma coisa bem vistosa mesmo, assim, sabe? Né? Com chifres mesmo, igual o pessoal estava acostumado a ver, mas ele queria que fosse até mais brutal e mais sombrio do que o pessoal havia visto, né? Já até então, né? Do que tinha sido adaptado, né, cara? A história, pessoal, basicamente é a seguinte: é, tem uma índia aqui e ela encontra uma embarcação viking naufragada, basicamente, né? Para ver um rombo aqui no casco. E dentro desse navio viking aqui, vamos colocar dessa forma, esse barco, né, cara? Não sei se é pequeno demais para ser chamado de barco, ou se é grande demais para ser chamado de navio, mas enfim, aqui eles chamam de barco. E lá dentro, além de ter muitos nativos-americanos acorrentados nela, percebe que eles tinham sido capturados, provavelmente seriam escravizados. O único sobrevivente, né, mesmo entre os vikings lá, o único sobrevivente é um garoto, né? E ela acaba basicamente adotando ele. Ela vê que ele também tinha marcas nele e tudo mais, ele assim. E ela adota ele, pessoal. Leva ele lá pra tribo e tudo. Antes ela tinha visto um cervo, né, cara? Totalmente branco na neve, cara. E aí ela acha, né, aquilo ali assim, bem interessante ali. Talvez alguma ligação, porque basicamente foi o cervo que levou ela até o barco viking, cara. E o pessoal na tribo fica receoso, né, do garoto, né, acha que ele pode trazer maus espíritos, mas quando ela cita lá, né, que teve esse encontro com esse cervo aí, o pessoal meio que começa a ter algumas ideias diferentes ali e acaba aceitando o garoto lá, cara. O fato é o seguinte, né, eles criam o garoto como se fosse deles mesmo, mas no futuro os vikings voltam, né? Depois que o garoto já passou alguns poucos anos ali na tribo, os vikings voltam ali, cara, com a intenção novamente de desbravar ali a América, sei lá, catar escravos, talvez até criar assentamentos, né? Mas aí ele acaba que fica no meio disso tudo, tem que tentar defender o povo dele, enfrentar um inimigo assim, né? Que aqui é bem mais poderoso, os caras têm armaduras e armas, né, cara? Que os índios não tinham. E eram, assim, viviam literalmente para matar, né, cara? Então, assim, eram duas culturas bem diferentes, velho. E assim, a HQ segue, cara, ela é bem interessante, tem essa pegada aqui, assim, mais sombria, que eu gostei bastante dela, né? Tanto que quando os vikings aparecem, cara, acho que uma das ideias bem legais aqui é a seguinte, cara, como acho que eles queriam passar aquela ideia de que os vikings eram realmente terríveis e assustadores. Nos primeiros desenhos aqui, cara, eles são quase que gigantes, sabe? Eu acho que mais para criar aquela sensação, né, de tipo de quem tava realmente vendo eles, né, cara? Tava vendo algo assustador, né? Mas assim, a gente sabe que não era, né, cara? Os caras eram normais, mas pareciam demônios, literalmente, cara. Agora, quanto à questão histórica, pessoal, acho que quem acompanha aí um canal muito massa que tem aí no YouTube, o Brasão de Armas lá do Braguinha, já deve ter visto, talvez, provavelmente tenha esbarrado nesse vídeo dele aí em que ele cita, cara. Eu vou até colocar esse vídeo nos cards, pessoal. Acho que o único registro histórico que tem dos vikings com os índios, cara, os nativos-americanos ali, né, no caso. Aí lá ele cita como que foi a relação entre eles, o que de fato aconteceu, né? Traz algumas provas ali também, obviamente, né? Então, assim, lá o pessoal que conhece o canal sabe que ele não fala qualquer coisa, né? Por falar, ele sempre tem embasamento em tudo que ele traz, né, cara? Que é uma coisa muito massa dele ali. Então, vou deixar esse vídeo aí nos cards.
O visual dos Vikings, a gente sabe também, né, que não tem nada de chifre, nem nada do tipo. Lá no canal dela, quem assiste já sabe muito bem que os Vikings não parecem os Sons of Anarchy da Escandinávia antiga, né, cara? Os caras, na verdade, eram bem aciados, né? Então, assim, tem essa ideia aí, né, cara? Essa cena aqui, por exemplo, cara, ela tem no trailer do filme, cara. Eu vou procurar esse trailer também, deixar nos cards também, cara. Acho que foi uma cena, assim, basicamente a cena mais chamativa do trailer. O filme em si, cara, ele ficou bem abaixo da HQ. Vou falar com vocês a verdade. Eu assisti o filme, depois eu li a HQ. O filme, cara, eu acho que ele peca ali na retratação dos índios, sabe? Você não cria aquela relação assim com a parte cultural deles, sabe? Ali no filme ali, eles, tipo assim, são índios, mas nem parece tanto assim, cara, sabe? É tipo a Haru, sei lá, do último Predador, que, assim, o filme é horrível em si, né? Mas a parte dos índios também ficou fraquíssima, né, cara? Principalmente a Naru, não sei nem o nome da menina, cara. Enfim, uma outra coisa, cara, igual, por exemplo, a gente já viu os índios sendo retratados em filmes ali como O Último dos Moicanos, Dança com Lobos, cara, e muitos outros aí afora, né, cara? Tem um que é um pouco recente, cara, que é com o Christian Bale, chama Hostis, exatamente, Hostiles em inglês, né, cara? É um filme difícil de se achar, viu, cara? Mas é um faroeste magnífico, cara. É um faroeste, assim, que quando eu assisti ele, cara, eu senti o que era realmente o ódio entre os brancos ali e os índios nessa época ali, cara. Assim, sabe? A cena inicial, cara, ela já é tenebrosa, sabe, velho? Você vê, assim, a brutalidade que era entre esses povos ali, cara. O ódio dos índios por tudo que os brancos fizeram contra eles, né, cara? E também nesse meio aí também tinha uns brancos ali que estavam basicamente tentando levar a vida, né? Foram para lá com pioneiros e tudo ali assim, e meio que sobraram também nessa história, sabe? Então, assim, é um baita de um filmaço, viu, cara? Que mostra bem aí essa relação dos índios e dos brancos ali na época do Velho Oeste, cara, final dos anos 1800. E bem, cara, acho que é basicamente isso. Deu para falar bastante coisa, mostrar a HQ, acrescentar mais algumas outras ideias aí. E tá aí, cara, uma HQ massa demais. Gosto bastante dela. Como eu disse, ela é melhor que o filme. Uma outra questão que eu acho interessante citar aqui, né, que, por exemplo, o personagem principal, pra você ver, até esqueci de falar o nome dele aqui, os índios nomearam ele como espírito, porque ele era branco, né, cara? Só que assim, na HQ, velho, na questão visual, você não sente assim, né, cara? Você não percebe assim essa diferença entre ele e os índios mesmo, sabe? Poucas vezes você vê ali, né? Acho que por conta da colorização aqui, da arte do Christopher Chai, você não percebe tanto, cara. Aí assim, eu acho que eles poderiam ter feito ele mais branco, sério mesmo, por questão visual, sabe? Impactar assim visualmente, né? E dar mais sentido ao nome, né, cara? Espírito, né? E talvez até loiro. Talvez se ele ficasse loiro assim, a parte visual ia ficar impressionante, cara, sabe? Você ia realmente olhar pra ele assim e falar, não, cara, ele realmente é um espírito ali, né? Nessa floresta toda sombria ali e entre os índios, por exemplo, né, cara? No filme, o ator foi o... Cara, como é que é o nome do cara, velho? É o Butcher ali, ó, que fez o último Juiz Dredd. Acabei esquecendo o nome dele aqui agora. Ele tá legal no filme ali assim também, mas a questão visual assim também não ficou muito interessante não, sabe? Tinha que colocar um cara assim, por exemplo, você olha pro cara e fala, esse é escandinavo mesmo, sabe? Tipo o Homem do Norte lá, Fraga. Alguma coisa mais ou menos desse tipo assim. Mas tirando isso aí, o filme é ok. É um filme, assim, não é, passa longe de ser ruim, mas também ficou longe de ser uma obra magnífica e tudo. Mas é um filme 100% assistível e da hora pra caramba. Mas a HQ é massa pra caramba, velho. Realmente ela é excelente. Bom, no mais é isso então. Muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like e tamo junto. Até a próxima. Valeu!